Chegamos a Berlim, onde o esporte ficou quase que em segundo plano e a política tomou conta dos interesses locais. 1936 ficou marcado por Adolf Hitler e Jesse Owens, os dois principais personagens das Olimpíadas de Berlim em 1936. Fala galerinha, tudo bem? Chegamos a talvez a mais importante, se não uma das Olimpíadas da história. Por quê? Chegamos em Berlim 1936 e temos que sim tomar muito cuidado para falar sobre esse evento ou os eventos que ocorreram por trás da organização desta Olimpíada. Não é o meu foco nesse momento, vou falar mais dos jogos em si, porém, para quem tiver interesse em pesquisar, foi muito importante esses jogos na parte política. Muito por conta de um cara chamado Adolf Hitler, que era o cara do nazismo na época e que tinha muita influência política naquele momento, naquela região. Os Jogos de Berlim, 1936, que veio à cidade alemã após 20 anos, após o cancelamento devido à Primeira Guerra Mundial. Berlim recebeu os Jogos de 1º a 16 de agosto. Novamente, tivemos os jogos compactuados em apenas 16 dias, devido ao sucesso de Los Angeles 4 anos antes. Os jogos que receberam 49 países e tivemos um total de 129 provas em 19 esportes. Foi um sucesso de público e de adeptos naquela época. Além da construção do Estádio Olímpico de Berlim, que é famosíssimo, um dos maiores do mundo até nos dias de hoje, e que foi construído para os jogos. E todo o atletismo, que era a modalidade mais importante, foi realizada dentro do estádio aos olhos de Adolf Hitler. Berlim 1936 foi a primeira edição onde tivemos o revezamento da tocha olímpica, como conhecemos nos dias de hoje. Ele é aceso em Olímpia e a partir dali ele passa de mão em mão entre vários atletas, personalidades importantes que são nomeados através do país anfitrião para estar levando essa tocha até que no último dia, no dia da abertura dos Jogos Olímpicos, seja aceso a chama no estádio e que fica acesa durante toda a realização dos Jogos e apagada no encerramento dos Jogos. Mudando um pouco de assunto para falar de política, para entender só um pouquinho do que eu vou falar um pouco mais à frente. As Olimpíadas ficaram marcadas pela frustração de Adolf Hitler de divulgar o lado bom do nazismo, algo que sabemos que não existe. Então, devido aos acontecimentos dos jogos, saiu de forma negativa para Adolf Hitler, se tornou frustrada no sentido político, porém no esportivo os alemães comemoram até nos dias de hoje. Muito por conta do quadro de medalhas. Claro que o nazismo era forte naquela época, principalmente na Alemanha, e tinha total influência de muitos árbitros naquela época e muitos resultados, digamos, foram conquistados de forma suspeita. E com isso, os alemães ficaram na liderança do quadro de medalhas olímpico, deixando para trás os Estados Unidos. A Alemanha conquistou um total de 89 medalhas nas Olimpíadas. Esta bandeira que vocês estão vendo com o símbolo nazista, ela era utilizada pelos alemães naquela época. Então, eles eram representados por essa, seguidos com essa. Então tínhamos duas bandeiras, porém Adolf Hitler fazia questão de mostrar vermelha com a suástica nazista. Dessas medalhas, 33 medalhas de ouro, 26 medalhas de prata e 30 medalhas de bronze. Como falei, muitas delas contestadas, porém estão registradas na história até hoje. Os Estados Unidos, que liderou durante as últimas edições, ficou na segunda colocação. Os americanos conquistaram 56 medalhas, dentre elas 24 medalhas de ouro, 20 medalhas de prata e 12 medalhas de bronze.
ficou uma briga bem interessante entre os alemães e os Estados Unidos. Para fechar o nosso pódio, tivemos a surpreendente Hungria, desbancando favoritas como França, Grã-Bretanha, e dentre as conquistas da Hungria, 16 medalhas, dentre elas 10 medalhas de ouro, 1 medalha de prata e 5 medalhas de bronze. Eu não posso falar das Olimpíadas de Berlim sem falar de um cara que ele é um dos maiores da história, Jesse Owens. Eu particularmente gosto sempre de estar citando ele, porque ele confrontou Adolf Hitler. Para você ter uma ideia, ele foi o primeiro atleta a conquistar 4 medalhas de ouro em uma edição olímpica. Michael Phelps desbancou ele depois, mas nesse momento era algo histórico. E detalhe, americano, negro, que vem de uma família pobre e que conquista o mundo na frente daquela maior repressão que tinha na época e que vem, consequentemente, se tornar a Segunda Guerra Mundial alguns anos à frente. Então, Jesse Owens, no qual tem um filme em sua homenagem e que conta toda essa história dos bastidores, que eu recomendo e que é muito bom para quem não assistiu ainda, vale a pena. Que conquistou 4 medalhas e fez o símbolo negro na época, enfim, à frente de todo o camarote do estádio de Berlim, do estádio que estava lotado de alemães e que não representou só os americanos, e sim toda uma classe, não só de atletas, mas da raça, e que era muito desvalorizada, muito preconceito naquela época. Jesse Owens, um dos maiores atletas olímpicos da história, e que ficou marcado aí para sempre, sem sombra de dúvidas. A partir de agora, nós temos uma pausa de 12 anos. Só voltamos a ter a Olimpíada em 1948 e o motivo foi a Segunda Guerra Mundial. O interessante de 1936, que foi a última Olimpíada com o Barão Pierre de Coubertin vivo, ele que foi o grande responsável pela volta dos Jogos Olímpicos lá nos anos de 1890, acabou falecendo no ano de 1937 e essa foi a última Olimpíada que ele pôde acompanhar. A partir da próxima, ele já não estava mais entre nós e que vai ser assunto no próximo vídeo de 1948. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.